Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus nessa noite. Estamos alegres por mais uma vez podermos estarmos junto com vocês para meditarmos na palavra do Senhor, para prestarmos culto ao nosso Deus, né? Já faz algum tempo que não vínhamos por aqui, a esse púlpito, porque aos domingos nós temos o compromisso, né? Estávamos na congregação lá em Pé do Galo. Mas aprove o Senhor que nessa noite nós estivéssemos aqui para, juntamente com vocês, louvarmos e bendizermos o seu santo e excelso nome. Amém? Eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, e nós vamos meditar um pouco aí no capítulo 1, apenas 14 versículos, do versículo 1 ao versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor nos fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a presença da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Deus Santo e amado, Pai querido, maravilhoso, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, para nos alimentarmos da Tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Mas, Deus, ao nos debruçarmos sobre ela, não há entendimento humano capaz e suficiente de interpretá-la, ó Pai, e compreendê-la, se não for o Teu Santo Espírito que nos revele. Portanto, nessa noite, Deus, mais uma vez, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale através dessa palavra aos nossos corações. Que se cale o homem, ó Deus, e que Tu venha falar aos nossos corações nessa noite, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É isso que nós te rogamos e pedimos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, a carta é um modelo de comunicação mais antigo que há entre os humanos, e ela não só é um modelo de comunicação, mas também é um modelo de comunicação um tanto poético, porque quem escreve tem que pensar nas palavras, depois de feito tem que ler, muitas vezes, na maioria das vezes tem que corrigir, né, algum texto, mas hoje em dia já está bastante em desuso. O texto que nós lemos é uma carta escrita do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo, que na realidade nós vemos aqui que ele não trata apenas como discípulo, mas como um filho. Portanto, nessa noite eu gostaria de nós debruçarmos sobre esse texto, sobre o tema, uma carta de pai para filho. Essa carta ela foi redigida, escrita, 64 anos depois do ministério de Cristo. E foi num contexto onde as coisas não iam às mil maravilhas para a igreja cristã. O imperador Nero estava perseguindo os cristãos, encurralando os cristãos, e quando pegava, era motivo de açoite, era motivo de algazarra e de morte. Então, o contexto dessa carta, ela é um pouco melancólica, como a gente pode ver, por conta disso. E o objetivo do imperador Nero era querer culpar os cristãos pelo incêndio que tinha havido em Roma. Então, os cristãos daquela época viviam um momento de perseguição. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, e esta é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, porque ele já havia escrevido outras cartas, sendo que nesta segunda agora, ele já está na sua segunda prisão, e ele ali já tem a certeza de que seu julgamento está muito perto por vir. Mas como Paulo, a gente bem vai ver aqui nesse texto, trata a Timóteo, ele trata como filho. E que bom é quando a gente tem alguém que pode se lembrar da gente desse jeito. Você tem alguém que pode pensar, quando pensar no seu nome ou na sua pessoa, lembrar de você a ponto de ter saudades e de manter um relacionamento entre pai e filho? Se tem, que bom. Do mesmo modo, será que eu e você temos alguém que nós podemos nos lembrar e dizer assim, esse foi meu filho na fé? É justamente isso que o apóstolo Paulo estava tratando com Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Paulo conheceu Timóteo, conforme registra Atos 16, lá em Listra, e diz que Timóteo se aproximou de Paulo e foi ser um discípulo de Paulo, e ele tinha o seu pai, que não era cristão, mas sua mãe e sua avó, como nós vemos aqui no texto, eram cristãos. E esse garoto aprendeu a lição desde pequeno, como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que quando estiver velho, não vai se desviar dele. E eis aqui Timóteo, com este aprendizado. E agora Paulo, que foi o pastor de Timóteo, que orientou Timóteo, que viajou com Timóteo durante várias viagens, pregando o Evangelho, sendo perseguido, passando por ameaças, está preso. Mas a gente vê nos relatos de Timóteo que ele era um homem tímido, um jovem tímido. E muitas vezes a gente acha que Deus só chama, aquele jovem, aquele homem bom, eloquente,
Mas Deus também chama os tímidos para fazer o seu trabalho. E quando Ele chama, Ele capacita. E foi assim com Timóteo. Timóteo, ainda jovem, não perdeu tempo, se aproximou de Paulo e foi cumprir o mandado que Jesus tinha para ele. Se nós olharmos para essa epígrafe aqui, nós podemos fazer algumas divisões nela, e eu gostaria de fazer 3 nessa noite, junto com você, sendo que o versículo 1 e o versículo 2 são a introdução dessa carta. Do versículo 3 até o versículo 5, Paulo vai demonstrar o sincero amor por Timóteo. E do versículo 6 ao 14, ele vai fazer diversas exortações aos seus discípulos, ao seu liderado, ao seu filho na fé. E que bom, irmãos, é quando a gente tem um pai na fé. Eu não sei se você ainda se lembra de que alguém que te evangelizou, de alguém que orava por você, de alguém que convidava você para ir para a igreja, de alguém que falou de Jesus por você pela primeira vez, mas com certeza você deve se lembrar. E que bom é a gente ter esse pai, o pai na fé. Então, nesse texto, a gente vê o quanto Paulo se preocupava com suas ovelhas, principalmente aqueles que eram mais próximos e ele tinha como filho. No versículo 1, como toda a carta de Paulo, Paulo está escrevendo para um filho, mas a gente percebe que ele não deixa de fazer as mesmas apresentações que fazia nas demais cartas. E por que será isso? Ele começa dizendo do mesmo jeito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo. Um pai, geralmente, quando escreve para um filho, ele não tem toda essa preocupação. Olha, é Marcos, né? Seu pai, que está morando agora em Natal, estou escrevendo para você. Mas a preocupação de Timóteo, ou seja, de Paulo, ao escrever essa carta, é porque Paulo sabia que as suas cartas não ficavam apenas numa igreja, mas ela rodava entre várias igrejas. Apesar de esta carta ser uma carta endereçada a uma pessoa, e essa pessoa é Timóteo. Então, por isso, Paulo tem o cuidado de fazer essa apresentação. Mas tem uma coisa que Paulo faz aqui, e que nós, hoje ainda cristãos, fazemos, é a saudação de um cristão de um para outro. Ele diz assim, ao meu filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante é que eu sou ali final dos anos 60, né, e início dos anos 70, e até meados dos anos 80, eu costumava ir para a igreja e ouvir os irmãos assim, passar um pelo outro e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, né? Chegava na barbearia, na padaria, em todo canto: a paz do Senhor, meu irmão, outro: a paz do Senhor, né? Depois dos anos 90, até os anos 2000, eu comecei a observar que os irmãos passavam um pelo outro e diziam: paz, paz, o outro: paz. Mais um pouquinho para frente, aí já passava bem rápido, pá, pá, pá. Não é? Hoje em dia, passa um pelo outro e diz assim: bom dia, e não chama nem de irmão, porque chamar de irmão, né, identifica que é crente também, né? Mas, irmãos, às vezes, quando eu saudo assim, a gente tem o costume, principalmente na igreja presbiteriana, graça e paz, meus irmãos. E alguns irmãos que são de outras denominações, assim, lá vocês saudam dessa forma. Mas veja a saudação de Paulo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você sauda alguém, meu querido, você está desejando tudo isso a Ele. A graça de Deus Pai, de Deus Filho, a paz, a misericórdia. E Paulo tem essa preocupação de, numa carta escrita a um seu filho na fé, saudá-lo dessa forma. Isso
nessa carta, meus irmãos, já nos ensina muita coisa. Só essa saudação, só essa apresentação, já demonstra muitas vezes nós temos deixado o primeiro amor para trás. Esquecido daquele calor que ardia dentro da gente quando nós nos convertemos, quando nós íamos para a igreja no domingo, quando nós fazíamos questão de ir para a igreja e não para outros lugares, quando o domingo realmente era o primeiro dia da semana e o dia do Senhor. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus, seu Filho. É assim que um pai se dirige a seu filho na fé. Mas aí, depois de feita essa saudação, Paulo começa a demonstrar por Timóteo ainda mais todo o carinho que mantinha pelo seu filho. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que a distância nos separa. Mas, em certo momento, ela nos une. Ela nos leva a refletir o quão importante nós somos uns para os outros, como família, como amigos, e acaba nos trazendo mais perto. E aí Paulo traz a lembrança, esse relacionamento que teve com seu filho na fé, e ele começa de uma forma maravilhosa. Ele não diz assim: olha, meu filho, eu estou te escrevendo, porque entre muitos filhos você foi um dos meus filhos mais amados, você é especial para mim. Ele começa acima de tudo, dando graças a Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo estava preso, meu irmão, numa situação, qualquer um poderia esquecer de tudo e passar apenas a murmurar. Mas, como homem de oração, como servo do Senhor, o que Paulo fazia era orar pela igreja, orar pelos seus. E isso ele disse que fazia sem cessar. E ele disse assim, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Porque quando Paulo foi preso, certamente Timóteo estava junto com ele, e a despedida deve ter ocorrido muitas lágrimas. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Paulo está dando graças a Deus por Timóteo, não porque Timóteo era bonzinho, não porque Timóteo ajudou no seu ministério, não porque Timóteo, não, ele estava dando graças a Deus pela fé de Timóteo. Eles não estavam mais perto, mas aquilo que Timóteo havia aprendido, ele continuava ensinando. Uma fé sem fingimento. O que nós aprendemos? Verdadeiramente, nós precisamos colocarmos em prática. E colocar em prática significa que eu e você temos que ser fiel naquilo que aprendemos. Uma fé sem fingimento, uma fé sem querer impressionar, uma fé sem querer se exibir, mas uma fé que exalte a Cristo Jesus. E Paulo está dizendo isso, Timóteo. Olha, eu dou graça pela tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. E aí ele menciona a família, uma coisa tão importante na vida de qualquer pessoa. E menciona que os ensinamentos e a força que aquele jovem tinha foram guardados através de sua avó e de sua mãe. Meus irmãos, nós precisamos sempre estarmos olhando para dentro de nós mesmos, retrocedendo, fazendo uma análise, verificando os nossos valores e aprendendo cada vez mais com nós mesmos e principalmente com os nossos antepassados.
nós precisamos nos lembrarmos dos nossos pais na fé. Nós precisamos nos lembrarmos de homens na Bíblia que fizeram a diferença, pregando o Evangelho de Cristo. Com certeza, muito aqui são ovelhas, são frutos do pastor Enoque, até hoje se lembra. O pastor Diogo já deve ter tantos filhos aí, que já dava para fazer, né, no mínimo, um internato, um colégio. Filhos na fé. Precisamos nos recordarmos disso a cada dia. E aquele pai está lembrando a Timóteo sobre isso. Sobre que, não só ele, mas que os seus ensinamentos e a sua família levaram a isso. E aí, então, ele entra no ponto crucial da carta, que é justamente a exortação ao seu filho. Porque o pai que ama, exorta. O pai que ama, chama atenção. O pai que ama, ensina. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa e ela estava lendo a Bíblia e ela disse assim: Deus tenha misericórdia de mim. Porque quando eu leio a Bíblia, eu fico aqui me repreendendo, eu vejo que ela está me repreendendo. E eu disse amém por isso, porque Deus só repreende aqueles a quem Ele ama. E aí Paulo começa então a fazer algumas exortações àquele jovem tímido, que nos ensina muito. Ele diz assim: por esta razão, qual razão? A razão de saber que ele é um jovem, que não tinha uma fé fingida, de conhecer quem ele era, que tinha andado com ele. Ele diz: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Paulo agora exorta ele a acender uma chama que nunca foi apagada. Talvez só estivesse assim, no fogo baixo. E Paulo disse: olha, Timóteo, reaviva essa chama, reaviva aquilo que tu recebeste pela imposição de mãos, pela oração, reaviva aquilo que tu aprendesse, volta ao primeiro amor, te esforça, não deixa que a situação que você está passando juntamente com essa igreja, de perseguição, de dor, venha a fracar a tua fé. Mas renova as tuas forças, reaviva a tua fé. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor é um Deus que nos fortalece. O Senhor é um Deus que acima de tudo nos encoraja. O Senhor é um Deus que acima de tudo nos dá poder, força para vencermos o dia a dia. E isso tudo com amor e com moderação. A situação que aquele jovem estava passando não era das melhores. Mas o conselho era que passasse com amor e com moderação, reavivando as forças em Cristo. Meus irmãos, os dias que passamos hoje não são dos melhores. Os dias que vivemos hoje, principalmente a igreja cristã, não é dos melhores. Mas nós precisamos buscar em Deus reavivamento. Nós precisamos buscarmos o primeiro amor, para podermos ter força, e tudo isso fazermos de forma moderada. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo das dores que eu estou sentindo. Participa comigo de tudo que tenho passado. Muitas vezes, quando nós somos chamados ao Evangelho, algumas igrejas pregam que é para vir as 1000 maravilhas a partir disso. Mas seguir a Cristo é mais do que isso. Muitas vezes é passar por dores, e muitas vezes passar por dores sozinho, calado, principalmente os ministros na fé, pessoas que estão na frente da liderança. Participa comigo, porque conforme 1 Coríntios 10, 13, diz que não há o que temer, porque toda tentação que vem sobre nós, vem com o livramento. Deus sempre manda o livramento, sempre manda uma maneira de nós nos livrarmos daquilo.
E lá no versículo 10, ele diz que esta vocação, que esta fé foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e imortalidade mediante o Evangelho. O que é que ele está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, esta fé, este ânimo que nós temos ter, até outrora, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, estava nas Escrituras pregado, mas depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, agora ele nos mostrou uma fé inabalável, uma fé que vence a morte, uma fé que está acima da morte, e por isso nós devemos mantermos firme com ele, porque esta fé traz luz à vida. E é por isso que eu estou sofrendo essas coisas, Timóteo. Todavia, eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mais uma vez, o pai diz ao filho: olha, meu filho, não temas. Aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu ouvistes, aquilo que tu testemunhaste, é a verdade. Mantém-se firme nessa fé, porque você sabe em quem tem crido. Meus irmãos, é chegado o momento em que nós não podemos vacilar. Nós precisamos de uma fé convicta. Nós precisamos verdadeiramente saber em quem temos crido. Nós temos crido em promessas de homens, nós temos crido na política. Em quem nós temos crido? Nós precisamos saber que a nossa fé está firmada no Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, e que Ele é quem guarda o nosso depósito. O depósito que Paulo falava aqui para Timóteo era justamente esse, que é o dom que Deus nos dá de pregar a sua palavra. Todo crente, quando recebe o Espírito Santo de Deus, está apto a falar do amor de Deus para todos. E esse é o melhor dom na Bíblia que o Espírito Santo concede. Melhor do que dom de línguas, dom de cura, dom de profecia, é o dom de pregar e falar do amor de Deus. E todos nós temos, eu e você. E era isso que Paulo queria animar Timóteo e dizer: prega, que é em tempo, fora de tempo, prega a palavra, porque eu sei em quem tenho crido. E nos 2 últimos versículos ele termina dizendo o seguinte: mantenha o padrão. Por que ele diz isso? Diz: olha, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantém o padrão daquilo que eu te falei, das palavras que de mim ouviste com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Porque se nós mesmos nós formos tentarmos por nossas forças, guardar é impossível. Mas através do Espírito Santo, Ele pode nos manter firmes e inabaláveis nessa fé. Diante de uma carta como essa, diante de um pequeno texto como esse, que fala muito, eu sei que enquanto eu falava aqui e lia o texto, com certeza na sua mente, passaram 1001 aplicações. E eu vou dizer uma coisa para você, tem mais de 1001 aplicações aqui nesse texto. Mas nessa noite eu queria compartilhar com a Igreja do Senhor apenas algumas que separei aqui. Entre elas, a primeira que nós aprendemos com essa carta, escrita a um filho na fé, ao jovem Timóteo, que nós aprendemos também com Timóteo. A primeira delas é usar o dom. Nós precisamos usar os nossos dons. Que dom o Senhor te deu? Que dom o Senhor tem separado para ti? De ensino, da música, do ministério da pregação da palavra, do acolhimento de pessoas, de visitar os enfermos. Meu irmão,
não esconda o seu dom. Enquanto é tempo, esforce-se, assim como você aprendeu. O segundo é o respeito. Aquele jovem sabia respeitar o seu mentor, sabia respeitar o seu líder. Sobre ser um jovem que esteve ao lado do seu pastor, enquanto pastoreado, enquanto trabalhava com ele, para junto fazer o trabalho do Senhor. Não para servir a Paulo, mas porque ele sabia que o que Paulo fazia era para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui é o bom caráter. Uma vida íntegra, um ensino correto. É isso que o cristão precisa viver, dia após dia. Fidelidade, nunca se desviar dos ensinos, ainda que na dificuldade. Ainda que as coisas pareçam estar indo na contramão, mantenha-se firme naquilo a que você foi ensinado. Assim como Timóteo, precisamos aprender também a ser corajosos, não desanimar, convicto e, acima de tudo, poupar. E aí, quando fala poupar, talvez eu e você venhamos na mente logo a questão financeira. Mas eu quero dizer a você que há uma poupança, que há um investimento, que é muito melhor do que qualquer investimento que você possa fazer aqui no reino da terra. É um investimento no reino dos céus, onde a traça e o ouro não corrói, a traça não pode comer. Porque a vida aqui, como nós ouvimos no sermão hoje pela manhã, não estava presente, mas depois tive o privilégio de ouvir. A vida é curta, porém grande. Não podemos desperdiçar tempos com coisas deste mundo, mas precisamos ajuntar tesouros no céu, onde passaremos toda uma eternidade. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de coser. Mas que o nosso tempo e o nosso pequeno tempo que nós temos aqui seja para a honra, para a glória, para a exaltação do louvor do Senhor. Amém? Que o Senhor, pois, nos abençoe nessa noite, que Ele nos dê graça para que, assim como o jovem Timóteo ouviu as palavras sábias do seu pai na fé, nós possamos também nos lembrarmos das palavras que um dia os nossos mentores, os nossos pastores, os nossos professores de escola dominical, as mensagens ouvidas em púlpito, os cânticos cantados, venham falar mais alto na nossa vida e não venham nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque eu e você, nós sabemos em quem temos crido. Amém? Que o Senhor, pois, nos abençoe nessa noite e nos derrame da sua poderosa graça.